Olá, sejam todos muito bem-vindos. O escândalo estourou no Reino Unido. Que a pandemia poderia ter sido manipulada por políticos nunca deixou de ser uma hipótese. Mas ela se tornou real através dos vazamentos das chats de WhatsApp de políticos do mais alto escalão de dois grandes países do Ocidente. Itália, o primeiro país atacado pelo vírus chinês, e o Reino Unido. E as evidências a essa tese se tornaram comprovatórias. Durante a emergência sanitária no Reino Unido, os mais altos cargos do governo britânico tinham um único objetivo: alimentar a estratégia do terror. Isso foi admitido pelo próprio Matt Hancock, então ministro da Saúde, que em uma chat de WhatsApp falou em assustar todo mundo. Infelizmente, não se trata de um espontâneo meia-culpa, nem de uma súbita percepção, porque as revelações vêm dos artigos de lockdown. São cerca de 100 mil mensagens de texto datadas do período entre 2021 e 2022, atribuídas ao WhatsApp privado do ex-ministro da Saúde, Hancock, e que estão agora nas mãos do jornal The Telegraph. Todas as conversas de seus colaboradores próximos aos mais altos funcionários do Estado agora são de domínio público e contêm informações chocantes sobre o gerenciamento da pandemia. A destinatária original do material foi a jornalista Isabel Walkerhot, que escreveu a biografia de Hancock. Os pontos mais críticos são dois: as chocantes declarações sobre a estratégia do terror e a discussão sobre quando distribuir a nova variante. No primeiro ponto, vemos uma conversa entre o ministro Hancock e Simon Case, então secretário de gabinete do Reino Unido, sobre lockdown. Eles sugeriram que medo e culpa deveriam ser as principais armas a serem usadas na comunicação do governo, tudo justificado pelo fato de ser necessário continuar com a política de lockdown, ou seja, todos trancados em casa. Uma decisão autoritária que revelou-se mais mortal que o vírus. O segundo ponto mostra ainda uma conversa entre Hancock e Damon Poll em 13 de dezembro de 2020, mas desta vez eles falam sobre a variante Alpha. O ministro escreveu: "Assustamos a todos com a nova cepa", e Poll concordou, respondendo que sim, isso é o que terá uma mudança de comportamento adequado. A chat com seu consultor de mídia é emblemática, onde Hancock pergunta quando implantamos a nova variante. Paul responde: "Estive pensando mais sobre isso e acho que precisamos ser mais cautelosos." Damon sugere a Hancock de manter as escolas fora da agenda. Em 25 de janeiro de 2021, uma outra chat entre Hancock e Paul revela nomes como Tedros Adhanom e Bill Gates. Paul levanta a plataforma de avaliação de novas variantes, um serviço de detecção do Reino Unido, e pergunta se Hancock havia contado a Tedros sobre isso. Hancock responde que sim, dizendo que havia mandado uma mensagem a Tedros. E Paul continua: "Sem promessas, eu estou tentando obter o endosso de Bill Gates na plataforma." E aqui encontramos a frase choque de Hancock. Hancock, muito orgulhoso de seu feito, brinca que Bill Gates deveria uma a ele por ajudar a injetar seus chips nas pessoas. Isso sugere que outra teoria da conspiração possa ser verdadeira, ou seja, que as variantes eram uma farsa sob controle político. A narrativa das variantes sempre foi suspeita. Em primeiro lugar, toda a base para o sequenciamento era extremamente duvidosa, assim como os testes de PCR, ainda mais duvidosos. Por enquanto, o jornal britânico The Telegraph, um dos mais antigos do mundo, está esmiuçando as mais de 100 mil mensagens, porque parece que o melhor ainda está por vir. E para quem ainda não consegue acreditar no que está acontecendo, uma reação muito compreensível, sugiro que entrem no site do The Telegraph para acompanhar os desdobramentos desta história bizarra. Enquanto isso, na Itália, o ex-ministro da Saúde, Roberto Speranza, e seu primeiro-ministro na época, Giuseppe Conte, e todo o comitê técnico-científico estão sob processo. 19 pessoas estão sendo acusadas de homicídio qualificado, homicídio múltiplo e recusa de documentos oficiais durante a gestão da pandemia. Mensagens de WhatsApp vazadas entre o ministro da Saúde e seu comitê técnico-científico mostram a manipulação política diante de uma pandemia anunciada. Em 5 de março de 2020, o caos começa a reinar na Itália. E dentro do Ministério da Saúde havia uma corrida para rebater responsabilidades. O então ministro da Saúde começa a jogar uma partida importante. E as decisões tomadas revelaram-se totalmente políticas e não científicas, assim como ocorreu no Reino Unido. 4 dias do início do caos, em 9 de março, foi decretado lockdown, fechamento total de regiões, até mesmo daquelas limítrofes. O que deveria durar 2 semanas, durou meses,
infindáveis de fechamentos e cerceamento das liberdades do cidadão, uma onda de protestos também aconteceu. E aí vem a pergunta, tudo isso foi feito com base científica, certo? Não, errado. Descobrimos que tudo não passou de decisões políticas, que custaram a vida de milhares de pessoas. A questão é clara, o entrelaçamento perverso entre a ciência e a política emerge da investigação conduzida pelo Ministério Público de Bérgamo sobre a gestão da primeira onda de Covid. Não foram os especialistas que decidiram as diretrizes a serem tomadas, mas sim o governo de Giuseppe Conte e mais adiante o governo de Mário Draghi. Enquanto isso, a população assistia em todas as mídias e canais de televisão políticos e especialistas alinhados às ordens do governo, que tinham como dever de casa aterrorizar a população, a mesma tática do terror e do medo que foi usada no Reino Unido e em todos os países do mundo. O terror e o medo eram acompanhados pela frase que mais se ouviu nessa pandemia. Os governos estavam seguindo os especialistas e a ciência, quando na verdade era exatamente o oposto. E aqui eu mostro as evidências. Em várias ocasiões, o ministro da Saúde, Roberto Esperança, acordou com Silvio Brusaferro, presidente do Instituto Superior de Saúde, inúmeras decisões e ações que comprovam a mistura perversa entre a política e a famosa ciência. Em uma chat, o ministro da Saúde escreve a Brusaferro que as escolas devem ser fechadas e que ele estava cada vez mais convencido. O médico, Brusaferro, responde que achava melhor aprofundar os cenários e pergunta se o ministro gostaria de colocar na agenda para ser discutido como ordem do dia. O ministro responde que no dia seguinte eles fariam um plano de ação nacional e o fechamento das escolas também seria inserido. Brusaferro responde dizendo que eles não tinham parecer do Comitê Técnico Científico e que, sobretudo, a opinião científica não era homogênea sobre essa decisão. Silvio Brusaferro reitera ao ministro da Saúde, que não é médico, avisando que, em relação ao fechamento das escolas, o Comitê Técnico Científico é crítico. E Roberto Esperança responde, assim você nos destrói. Brusaferro rebate, eu sondei e ainda temos que começar. Neste ponto, o médico deixa claro que para tomar essa decisão precisaria analisar e aprofundar o cenário de forma mais responsável. Mas o ministro da Saúde o pressionou e respondeu, não temos tempo. O país está sem respirar e não podemos dar sinal de incerteza. Caso contrário, toda a credibilidade será perdida. Nesse mesmo dia foi publicado um artigo no jornal La República que revela o conteúdo da conversa sobre o fechamento das escolas. Com o seguinte texto, a Comissão Técnica Científica nomeada pela Proteção Civil, com peritos do Ministério da Saúde, do Instituto Superior de Saúde, do Conselho Superior de Saúde, não gostou da ideia do fechamento das escolas. Os especialistas em saúde, questionados pelo governo sobre a suspensão das aulas do jardim de infância à universidade, apontaram, de fato, que há evidências científicas limitadas sobre a eficácia de tal medida. De fato, não existia um dado que apontasse para a capacidade de redução da circulação do vírus. Quando o ministro da Saúde lê esse artigo, ele volta a falar com Brusaferro, dizendo que o médico precisava dar uma declaração seca, porque ele, como ministro da Saúde, havia optado pela linha máxima de precaução, além de estar sendo pressionado pelos ministros. Brusaferro responde com um texto para ser divulgado com a aprovação do ministro. As medidas do decreto de lei vão no sentido de uma forte contenção e abrandamento da propagação da infecção por coronavírus. O forte aliado para combater a infecção será o comportamento comum do cidadão. Esperança diz que o texto era excelente. Mesmo sem dados científicos, Brusaferro responde à Esperança sem alternativa. Tudo bem, já estou enviando às agências competentes. Eu tenho que te dizer que isso é mais estressante do que administrar a pandemia. A essa altura será o parecer do Comitê Técnico Científico que vazou para o jornal A República. Esperança concorda com a trama e acrescenta que isso seria algo sério, porque era algo secreto. Brusaferro escreve que amanhã teremos de pensar em ilustrar como o parecer contém princípios e elementos de literatura e modelização, deixando as escolhas ao Conselho de Ministros. E assim foi feito. O mesmo ministro Esperança foi quem decidiu a linha de sacrifícios, fechando escolas, impedindo funerais, obrigando o uso de máscaras inúteis para a sociedade, usando seu poder para ditar regras autoritárias sem bases científicas, mudando definitivamente a vida de milhões de pessoas. As trocas entre políticos e cientistas não dizem respeito apenas à Esperança e Brusaferro, mas também a outros especialistas e virologistas ao redor do mundo que aceitaram, sem nenhum pudor, em fazer parte desta trama. Tanto no Reino Unido quanto na Itália, os trabalhos para ser instalada uma comissão de investigação que irá avaliar a gestão desses governos
governos durante a pandemia estão prestes a começar.